corta bruscamente assim, tem que ir baixando o som devagarzinho. Ei, pastor Carol, a senhora é demais, viu? Pastor Neto também? Você, os dois. A Bíblia diz que os dois serão uma só carne. Pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vê essa unidade assim, irmão. Isso nos ensina sem palavras, né? Nossa. A gente deseja que a igreja entenda realmente que Deus não nos criou para outra coisa que não seja para vivermos como família e como irmãos. E o mundo precisa ser tocado através da igreja. A igreja precisa começar a dar sinais do reino de Deus. Eita, eles trazem uma água suja para mim, preta, aqui ó. Oi? Não. Jesus, és o meu primeiro amor. Sem ti eu sei que nada sou, vivendo totalmente a ti. Jesus, quem foi, quem é e quem será, nunca se cansa de me amar. Minha esperança está em ti. Sempre que me olhares, quero que me encontre com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés. Jesus, é o Senhor da nossa vida. Escuta o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Esconde em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti.
É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Meu prazer é te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, oh, Seu amor nunca falha, sempre me abraça. teu amor nunca me abraça. O teu amor, Jesus, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Sim, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Não há nada em nós, Senhor. Absolutamente nada em nós que nos gloriamos, Senhor. Amado Senhor Jesus, no Senhor está a vida. No Senhor está a vida. Não há vida fora de ti, Senhor. Seja o teu nome exaltado em todas as nações, de todas as tribos, línguas, povos, nações. Senhor, que todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, curve ante ao teu nome, porque o Senhor Jesus é o Senhor, porque tudo vem do Senhor, tudo foi feito por ti. E para ti, Senhor, são todas as coisas. O teu nome somente seja exaltado. Seja frustrado o diabo e as suas obras, os seus projetos, os seus intentos contra as nossas vidas. Não desista de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa casa. Tem misericórdia do nosso casamento. Tem misericórdia dos nossos filhos. Tem misericórdia da nossa família, Senhor. Tem misericórdia dessa cidade. Tem misericórdia dessa nação, Senhor. Tem misericórdia de um mundo, Senhor, em seu desvario, Senhor, de guerras e rumores de guerras, de fomes. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo. Tem misericórdia, Senhor, perdoa os pecados do nosso povo. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Não desista de nós, Senhor. Não desista de nós, Senhor. Não desista, Senhor, do nosso povo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Seja o diabo frustrado. Seja o diabo frustrado, Senhor. Salva o nosso povo, Senhor. Liberta o nosso povo. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Liberta para te servir no deserto, em meio às dificuldades, em meio ao nada, aonde não há concupiscência da carne, aonde não há concupiscência dos olhos, aonde não há soberba dessa vida.
Aonde não há, Senhor, expectativa, mas apenas uma fé viva, Senhor. Uma fé na Tua palavra, porque só o Senhor é Deus e não existe outro. Só o Senhor é Deus. A Tua palavra não volta vazia, meu Pai. A Tua palavra é vida. A Tua palavra, Senhor, foi por meio dela que os mundos foram formados. É por ela que os mundos serão julgados. É por ela, Senhor, que o homem encontrará vida. Não há vida fora da Tua palavra. O verbo vivo de Deus. Jesus, vírgula, o Cristo. Aquele por meio de quem tudo existe. Honra e glória, louvor, exaltação, soberania. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo para sempre. Santo para sempre. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Protásio. A pastora tinha um tio por nome Protásio. Oi, filho? Ah, o avô também? Sim. Muito bem. A coisa mais complicada para mim é pregar, viu? Nossa, meu Deus do céu. A minha cabeça, meu coração ferve de tanta informação. E eu fico ali, e aí, Senhor, e aí? Irmãos, quantas vezes eu fui convidado a pregar em outras igrejas, e a pastora perguntava para mim, e aí, o que você vai pregar? Em pleno culto, eu falo, não sei. Ela fala, você é louco. E a gente... nós estamos vivendo... O bispo recebeu uma direção de Deus para o ano de restauração. E... realmente... a igreja precisa passar por esse processo. Porque é muito triste. Tem algumas pessoas aqui que já estão pegando o meu chavão, né? Eu falo, eu fico indignado. Eu não falo quem é, nem ninguém. Mas alguém precisa ficar indignado. Por quê? Porque é uma contradição, a gente precisa dizer que é uma contradição diabólica isso, de nós lermos na palavra de Deus a respeito de um Deus, meu Deus, de um Deus que não é gente não, de um Deus poderoso, irmão, de um Deus que a gente precisa entender que tudo que Deus criou, absolutamente tudo que Deus criou, Ele criou com base no seu amor. Então a gente fica indignado, pastora Carol. Porque será que é tão difícil entender isso? É por isso que a palavra de Deus diz que o amor
tudo pode, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é sofredor, é benigno, não se ufana em si mesmo, como a pastora falou aqui. Eu te dou razão. Não, dá razão para você. É coisa de gente maduro. Não é um Maduro da Venezuela. Aquilo lá, aquilo não é maduro, aquilo é podre. Mas o bispo falou tanto, e Deus é que tem falado com a gente, se nós estamos trabalhando isso há tanto tempo, né? A necessidade de nós vivermos o mesmo processo. Jesus, o homem, vírgula, o Cristo, que em tudo ele nos ensina o que é verdadeiramente ser humano, o que é verdadeiramente ser filho de Deus. Nós nascemos um ser divino, que temos a natureza divina. Então, Deus nos fez um ser humano. E Jesus veio e nasceu de mulher, o homem, e em tudo Ele vai nos instruindo de forma prática o que é ser filho de Deus. Então a Bíblia fala que Jesus e o menino ia crescendo em sabedoria, em estatura, conhecimento e sabedoria. Isso é a maturidade. Para que no devido tempo ele viesse a assumir a responsabilidade da restauração do reino de Deus em nós. Eu falo devagar para que você entenda, irmão. Deus precisava resgatar, restituir, restaurar o seu reino em nós. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Irmão, nenhum ai, nenhum tio se omite dessa palavra. Quanto mais uma palavra, quando a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, ele quer dizer tantas coisas com essa frase tão pequena. Porque vocês já perceberam que o ser humano do século 21, mais do que nunca, ele quer viver buscando sentido na sua vida e na sua existência, através de coisas que, ao olho natural, as coisas visíveis, ele conceitua como valor. Olha só a palavra de Jesus. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Não são as coisas visíveis que dão sentido na nossa vida. Não é o que eu tenho que dá sentido em quem eu sou. Daí a dificuldade de nós nos relacionarmos em amor. Porque nesse tempo, mais do que nunca, nós vemos as pessoas adolescentes, jovens,
que envolve com outros, que não é do convívio da família, e mata um pai e mãe por causa de 10 mil reais na conta de um banco, de um aposentado. O reino de Deus, ele precisa encontrar um lugar no nosso coração. Então, quando os discípulos perguntam, como nós devemos orar, mestre? Ele diz, olha assim, Pai nosso, é meu e é teu. Qualquer semelhança nas minhas palavras aqui ou frase é mera coincidência. Eu preciso ser livre para pregar a verdade, amém, gente? Eu não tenho nenhum objetivo de ferir ninguém, senão eu sou um tolo, amém? Então, a gente precisa instruir vocês na verdade. Então ele diz, Pai nosso que está no céu, o teu nome é santo. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua e não a nossa vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu. A gente precisa entender, irmão, que não existe eu. Nós não é um coletivo de eu. Porque senão fica assim, né? Porque de mim e por mim e para mim são todas as coisas. Aleluia. Né? Ué, né? Mas a minha indignação é exatamente isso. Eu cheguei aqui hoje de manhã, o pastor Milton, o pastor Neto estava orando, né? E o pastor Milton estava bravo aqui, estava indignado também. Falta temor, Senhor. Falta temor, Senhor. A igreja precisa aprender a ter temor. Falei, é isso. Eu já entrei lá dando glória a Deus. Falei, é por aí. Ó. Irmão, é isso. Temor. Temor não é medo, irmão. Temor é uma expressão de alguém que reconhece o outro como aquilo que ele realmente é. Ele é Deus e não existe outro. Irmãos, essa restauração, eu agora vou precisar ler o texto aqui, porque também se eu não ler, o bispo me chama a atenção, né? Eu não gosto nem de parar para ler a Bíblia, irmão, porque eu não quero que você perca um minuto. Não quero nem que você respire, em nome de Jesus. Isaías 61. Se você morrer, você vai para a glória. Fica em paz. Eu espero, né? Em nome de Jesus. Faço votos, né? Rezo em nome de Jesus. Precisa... Isaías 61. Jesus, o profeta messiânico, ele faz uma menção do Messias há 500 anos para frente. Ele fala, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, vírgula. Vamos, para nós não perder a informação do Espírito.
Então, o Messias, o ungido de Deus, que ele veio para restaurar todo o plano de eternidade de Deus para as nossas vidas, ele vem. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então, pregando boas novas, sempre a palavra de Deus são boas novas de grande alegria. Sempre é. Evidente que depende da visão, do entendimento de cada um. Depende ainda mais da condição do coração e da alma do ser humano. Porque a lâmpada da alma são os olhos. Tem duas lâmpadas aqui. Uma tem luz e outra não. Se a luz que há em ti são trevas, tudo fala, viu? Ele diz assim: enviou-me a restaurar os corações. Os contritos de corações. Ou seja, os quebrantados. Os que choram. Os sensíveis. Aqueles que têm uma convicção de ser. Aqueles que têm uma convicção de identidade, da sua natureza em Deus e do propósito da sua existência. Então ele é sensível e ele percebe quando as coisas não são próprias de quem ele é, ou do reino do qual ele pertence, ou está fora do propósito pelo qual ele vive. Estes são os contritos de coração. Ele começa a perceber que as coisas estão fora do lugar. As coisas não estão condizentes com quem eu sou, de onde eu vim, e também não tem nada a ver com o motivo pelo qual estou aqui. Viver como escravo Então o Espírito do Senhor Jeová, na pessoa de Jesus, o Cristo, ele veio para restaurar o plano eterno de Deus para os seres humanos, criados, uma imagem de quem Deus é, para viver uma vocação pelo qual nós somos chamados em Deus para este mundo. E a vocação de Deus para nós é sermos filhos e irmãos. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. A proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Jesus um dia, pregando às multidões, sempre estavam lá os religiosos. Aqueles que gostam de estudar a Bíblia. Sem entender que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Despidos deste Espírito, o Espírito eterno de Deus. Eles conheciam muito bem a letra, religiosos. Gostavam de discutir no templo. Gostavam de discutir nas praças e orar nas praças. Mas o Messias prometido chegou
Como diz João capítulo 1, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Como que pode, num mundo de trevas, o sol da justiça nasce, mas as pessoas continuam em trevas? Quantos de nós dentro do templo estamos em trevas, quando deveríamos ser luz para um mundo que está em trevas? Porque os corações, a pessoa não é restaurada, porque Deus, quando olha para o coração, Ele não vê um coração capaz de liberar perdão. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Uma mesa não pode ser mais importante do que o meu relacionamento com você. Um carro não pode ser mais importante para mim do que o meu relacionamento com o outro. Tem um vizinho meu de loja lá que ele fala assim: "Ei, seu Elide", ele chama o filho dele, comprou um Golf vermelho, preto dentro de um Golf vermelho. E ele... A Maris, que sempre vem para bem, né? Meu Deus. E há pouco tempo nós brincamos com ele, que gente de Deus, minha esposa acabou de falar aqui, né? Você acha que Deus tem dificuldade de dar riquezas? O problema é o que você vai fazer com a riqueza. Porque esse coitado sempre viu com um golzinho ruim, sempre acabando a gasolina no meio do caminho. Aí o pai dele foi trabalhar com ele, melhorou a mentalidade dele, ele melhorou um pouco, arrumou um serviço para trabalhar no hotel e à noite, e é mecânico de dia. Aí ele comprou um Golf vermelho, gente, meu Deus do céu. Lá em Itaú de Minas, as pessoas brincavam assim, tipo assim: "Pastor Elide, o senhor gosta de Deus?" "Gosto." "E de café?" "Ixi!" Ou seja, o café é mais importante do que Deus. É o caso dele lá, né? "Você gosta de Deus, Ramon?" Se ele ouviu o live, que ele não vê, né? Agora, coitado, até desviou. "Gosto." "E do Golf vermelho?" "Ixi!" Esses dias nós escrevemos de propósito, um pozinho em suspensão, encheu os vidros, escrevemos de propósito: "Lava-me." Quem que escreveu isso aqui? Quem escreveu? Não é possível. Aí ele brinca com o pastor Elídio porque eu lavo o carro todo sábado. Eu gosto de entrar no carro e estar limpo. Aliás, eu gosto de tudo limpo. A minha esposa... Gente, Deus me ama muito. Porque eu chego em casa, gente, eu começo a ver as coisas fora do lugar, meu Deus do céu. O que isso aqui está fazendo aqui? Não. Pois é. Mas, enfim, gente. Aí eu falei para ele: "Olha, eu gosto do meu carro limpo, sim. Mas o meu carro entra quantas pessoas for preciso, vai aonde for preciso." Sexta-feira eu lavei um carro. Nós vamos fazer um casamento. O José deve estar ouvindo aí, né? Foi do irmão dele, que vai estar aqui lá em Alterosa. 3 quilômetros de terra. Mas, gente, pensa numa chuva. Num barro. Aí eu falo para eles: eu tenho sim, a gente precisa ter zelo com as coisas. Mas eu tenho a consciência que se tem uma coisa que custou para Deus, foi nós. Ser humano. Pessoas. Primeira igreja que eu pastoreei, na cidade de Machado, eu cheguei lá,
Irmãos, a igreja parecia um centro espírita. Eu falo sempre isso. Mas tudo quanto é tipo de pecado e confusão tinha. Em 99 eu saí de Posse para Machado. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer reunião. Eu falei, eu quero ouvir. Porque é aquele negócio, né? Tudo que acontece comigo é responsabilidade tua. Eu não dou certo por causa da minha esposa. Eu não vou para frente porque eu não tenho a chance no emprego. A responsabilidade sempre é do outro. A gente tem uma dificuldade de assumir responsabilidade, né? A minha esposa falou uma coisa aqui tremenda e eu vou completar o que ela falou. A gente, irmão, quando tudo acontece comigo e é responsabilidade do outro, primeira coisa, então o que eu sou? Quando tudo na minha vida, certo ou errado, lógico, certo é responsabilidade minha, né? Eu que sou bom, mas quando é errado é responsabilidade do... Então, tudo que é errado na minha vida é responsabilidade do outro, o que eu sou então? Quando tudo que acontece de ruim comigo é responsabilidade de um de vocês, o que eu sou? Um irresponsável. Gostar, né? Olha, não é? Olha, já que tudo é responsabilidade do outro, então, olha, cara, você não tem responsabilidade, você é um irresponsável. Aí eu comecei a fazer reunião com... Eu quero saber o estado da igreja. Irmão, eu estou falando sério. Era pessoas casadas no louvor, um jovem no louvor que saía com a mulher do outro. Briga, contenda. E eu comecei a fazer, o primeiro mês eu ficava todo dia fazendo reunião, conhecendo a história de cada um. Enchi um caderno com a história de cada um. Aí, tinha duas menininhas, pareciam faísca e fumaça, né? Natane e Tuane. Não, essa já casou. Quantos anos faz isso? O pastor fica mostrando na live. E ela chegou em mim um dia, uma delas, não lembro qual que foi, falou, pastor, a minha avó, ela tem uma doença na perna e a doença não cura. Já passou vários pastores aqui e ela já orou por ela, já fez tudo e não cura. Aí, chegou um dia, eu falei, bom, hoje eu quero conversar com a dona Maria. E eu precisei até arrumar um carro, na época eu não ia de carro. Que a pastora ficava aqui trabalhando. E eu ficava lá a semana toda e vinha embora na segunda e voltava na quarta. Fiquei um tempo bom assim. Aí eu chamei a dona Maria, sentou e comecei a procurar a história da vida dela. E eu fui cavando a história da vida dela e ela me falou de uma mágoa que ela tinha, um ódio que tinha da mãe, por um sentimento absurdamente profundo de rejeição. E eu falei para ela, dona Maria, e antes eu tinha falado com ela a respeito do tanto que ela sofria. Irmão, a minha esposa, ela pesava uns quilinhos bons. Junto à enfermidade, ela sofria, ela morava daqui, naquela padaria ali, longe da igreja. Mas tinha que levar de carro, trazer, senão ela levava uma semana. O culto da semana que vem é sair de casa hoje. Desliga a live. Nós somos livres, brincadeira. E eu falei, a senhora quer ser curada? Eu falei, então a senhora vai repetir uma oração comigo. Irmãos, ela não deu conta de repetir uma oração de renúncia e de perdão para a mãe dela.
Quando eu comecei a fazer oração com ela, ela chorava, gritava. Uma mulher enorme. A mágoa, o rancor, o ódio encontrou um lugar, mas tão enraizado no profundo do ser dela. E eu fui embora de machado, ela morreu com aquele câncer na perna. No livro de Moisés, no capítulo 4, de Moisés, de Êxodo, no livro de Moisés, eu quero que vocês me provem que não é de Moisés. Obrigado, pastor. O Pentateuco é de Moisés. Êxodo, no capítulo 4. Esse povo é difícil, né? A Bíblia, Moisés fala assim, olha, eu quero que você vá lá. Moisés, olha. Deus fala, Moisés, você vai lá. Chegou a hora, nós vamos libertar o povo. E ele fala que você vai lá, vai começar a falar para o faraó, porque eu estou dando uma ordem para ele libertar o povo. E fala para o nosso povo que é tempo de preparar para o êxodo, para a saída. Ouça, eu estou vendo gente que já entendeu onde eu quero chegar. A saída do cativeiro. Ouça, a saída do opróbio. A saída da vergonha. A saída de um ambiente onde a identidade foi perdida. Aonde a natureza de uma nação escolhida para ser o referencial de vida para todas as nações havia sido perdido. Aonde a sua consciência de propósito havia perdido. Deus falou assim, agora é tempo de restaurar. Então Moisés fala assim, mas eles não vão acreditar que o Senhor fala comigo. E Deus fala para ele assim, o que está na tua mão, Moisés? O que é isso que está na tua mão? Ele fala, é um cajado. Então joga ele no chão. Ele jogou e virou uma serpente. Tá bom, agora você pega ela pela cauda. Pegou a serpente pela cauda, ela voltou a ser um cajado. Ele falou, Deus falou assim, põe a tua mão no seu peito. Moisés pôs, tira a sua mão do peito. Ele tirou. A mão dele estava leprosa. Põe a mão no peito novamente. Pôs. Tira a mão do peito. Tirou. Normal. Aonde está a lepra no ser humano? E isso é comprovado, né? Que a lepra não é uma doença física, não é isso? Aonde está, irmãos, a lepra no ser humano? Aonde está a insensibilidade do ser? A libertar os cativos e a abertura de prisão aos presos. Eu estava falando isso, e quando Jesus pregava para as multidões, ele dizia assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, o Filho compreende tantas coisas, não compreende? Quem é o Filho? Quem é Jesus? É tanta coisa, né? É o verbo, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o pão da vida.
a água viva. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os religiosos falavam assim, será que ele está vendo em nós alguma algema? Alguma cadeia para dizer que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres? O reino de Deus não vem com visível aparência. Então a igreja, para viver a sua vocação e propósito, o caráter vocacional da igreja é profético. É receber a revelação da palavra. Viver a palavra, ser transformado pela palavra. Tendo uma vida sendo iluminada como a luz da aurora. A nossa vereda, o nosso caminho, ele precisa ser como a luz da aurora. Eu vou sendo transformado mediante o conhecimento e a revelação da palavra. E à medida que eu vou sendo liberto da minha velha natureza humana, as trevas vão saindo e a luz vai raiando. Então as pessoas, o mundo precisa ver a luz de Cristo em nós. Então eu volto na pauta de oração desta manhã, temor. A gente precisa vigiar em cima disso. Porque muitas vezes é muito bom, o ambiente do culto é maravilhoso. Mas Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Lá fora as pessoas precisam ter prazer de conversar com você, porque do seu interior ela flui um rio de águas que jorra para a vida eterna. As palavras que saem da minha boca, ela precisa trazer vida naquele que está morto. E uma vida que leva ele a viver eternamente. Porque essa água que ele beber é a mesma água que é Cristo. E o Cristo em nós. Então é a esperança da glória dos perdidos. A gente precisa entender isso. Senão eu fico indignado. Pastora Carol. Amém, gente? Em nome de Jesus, irmão. Não saia daqui, sabe, cauteriza isso novamente, não. Saia daqui, deixa doer. Deixa doer. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se você não deixar doer, você nunca vai ser maduro. Você nunca vai crescer. Porque a segunda coisa sobre o conceito de que a responsabilidade, porque as coisas não dão certo na minha vida é do outro, é que quando o que a minha esposa falou, não, eu dou razão para você. Então, quando o outro aceita ser responsável, porque eu não quis assumir a minha responsabilidade pelos meus erros, então, ele vai mudar. Ele vai crescer. Mas você vai continuar sendo infantil. Não é? Você não quis assumir a responsabilidade pelo teu erro, o outro assumiu, ele continua crescendo. Você vai continuar com o teu brinquedinho fazendo birra. É meu. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim.
está sobre mim. Sobre nós. Se está sobre mim, está sobre nós. Porque nós somos a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Essa é a proclamação da liberdade. A verdade que liberta. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, você que me ouve pela live, não adianta, não há vida fora de Cristo. Não há liberdade, há libertinagem, há promiscuidade, há leviandade, há pecado, iniquidade, mas não há liberdade. A liberdade só existe quando Cristo nos liberta. Então eu sou livre para te servir. Eu não sou livre para fazer birra. Eu não sou livre para que os meus direitos sejam garantidos. A concupiscência da carne, as minhas vontades sendo realizadas, as concupiscências dos olhos, os meus desejos sendo realizados. Quando eu olho, eu desejo. Qualquer coisa. A soberba da vida, o meu direito garantido. E Paulo fala, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus. Não procede da nossa natureza de filhos. Porque nós nascemos dele e nele não há essas concupiscências, esses desejos, esses sentimentos. Em nome de Jesus. Tem só mais uma hora, não é isso, pastora? Glória a Deus. Oi? E 10 minutos. Os 10 minutos eu deixo. Vigília. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Este é o ano aceitável do Senhor. Não, vocês não me apressam, não. Pode ficar tranquilo aí. Quem está com fome aí, diga glória a Deus. Pensei que eu vi o misericórdia, Manair. Ele diz assim, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Irmãos, ornamento por cinzas. As pessoas quando queriam que os pecados eram perdoados e eram redimidos, e começasse novamente a caminhada pelo perdão dos pecados, as pessoas tiravam as suas vestes e se vestiam com saco e assentavam-se nas cinzas. E ele fala assim, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza. Vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado na nossa vida. Nós somos como carvalho de justiça. Uma árvore sólida, firme, dura. E edificarão os lugares antigamente assolados, de geração em geração. E restaurarão os de antes destruídos,
E renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Meu Deus, irmão. Por que Deus quer nos restaurar? Porque somos nós responsáveis para que toda desolação humana eles encontrem vida. E não é através da manifestação do Deus invisível, irmão, mas do Deus visível, através de Cristo em nós. Isso parece uma... Até quando isso vai ser apenas uma teoria na nossa vida? Ou nós vamos crer em nome de Jesus? Sim ou não? Não saia daqui e seja o mesmo, irmão. Não volte aqui quinta-feira de tal forma que na tua vida não mudou em nada. De tal forma que vocês já perceberam o último texto, não vou nem terminar o Isaías 61, vou falar sobre a Santa Ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? No versículo anterior ele fala: por não discernir o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim comam e bebam. Quem come e bebe indignamente, não discernindo o corpo, come e bebe para sua própria. Então, que todos nós saiamos aqui hoje quebrados. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala, se você vier aqui no altar, a partir do versículo 23 ele fala isso. Minha filha Sara, põe ali. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Em tudo, de Gênesis a Apocalipse, Deus está falando da necessidade de nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. De nós sermos um. Mais um versículo. Concilia-te, tem um concílio. Senta e resolve o problema com o teu irmão. Depressa com o teu adversário. Porque na tua visão ele é teu adversário. A Bíblia diz que é o teu irmão. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Concilia-te depressa, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Mais um. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. É aquela mesma prisão da Dona Maria de Machado. Você vai ficar aí com esse câncer na perna, enquanto... Concilia-te com aquele que na tua visão, no teu entendimento, por causa das feridas do teu passado,
Amém, gente? Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai encontrar recursos espirituais no teu Pai, no nosso Pai, para que você concilie com aquele que você acredita que é o seu adversário. Preste atenção em nome de Jesus. É um meio lógico, claro, reto de você vencer o diabo. Deus é tão... I love you, my God. Ele fez as coisas de um jeito, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós somos corpo, se a igreja é um corpo, então relacionamento não é uma opção. É uma condição. Como é que pode, se nós somos um corpo, meu braço e mão direita não quer relacionar com a esquerda? Então não é uma opção. Para mim terminar agora mesmo, o caráter de Cristo, ele é produzido em nós. De que forma que vocês acham que é? Tem outro jeito do caráter de Cristo produzido em nós, irmão? Se não for através do relacionamento? Tem. Isso que eu falo, que esse Deus é... Quando a gente entende isso, você fala, yes! Descobri a chave. Aí você entra para dentro de você e fala, Senhor, é muito bom pregar Jesus, né? Foi para a cruz, carregou aquela cruz pesada, chicoteado. Atravessaram ele com uma lança. Sendo Deus, o Criador do homem que fez isso com ele. Mas a gente não dá conta de perdoar o outro. Isso não é uma insensibilidade, uma lepra no coração? Fala a verdade. A insensibilidade está aqui. É a mesma coisa do divórcio. Os hipócritas falam assim, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus falou para eles assim, olha, Moisés falou por causa da... Mas no princípio não era assim. No original de quem nós somos, na nossa natureza divina, não é assim. E mais ainda, o melhor lugar para produzir o caráter de Cristo em nós é no casamento. Ali os filhos choram e a mãe não vê. Oi? Não, às vezes, como diz o pastor meu, né? Dorme abóbora com abóbora. Meu pastor que falava isso. Abóbora. Oi? Não orei para vocês? Nós ora. Amém, gente? Tá bom por hoje, né? Apanhar demais dói, né? Boa. Que a Bíblia fala que filho há e que o pai não corrige. Se estáis sem correção, já não sois filhos, mas sois... Meu Deus mesmo. Se você não quer correção, você está muito enganado que você é filho. Meu Deus do céu. O pastor também gosta de bater, né? Depois nós assopra. Passa
mentiolate. Não. Se a gente não receber essa revelação, irmão, eu sempre falo, eu vou ler um texto que vai chocar, mas eu fico aqui, ó, não sei. Aí eu subi aqui, Deus falou, não, você vai ler isso aqui. Esse aqui você fala lá para os líderes, lá no MAP, lá, sexta-feira. Lá nós bate bem mesmo, mas bate para valer, meu. Glória a Deus. Nós vamos cantar um hino. Queridos, pede perdão a Deus e depois já gera no teu coração. Tem gente que precisa fazer uma lista aí de quem você tem que reconciliar. Mas não seja negligente.